Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos nos aprofundar em um tema absolutamente essencial para a sobrevivência, a sustentabilidade e a prosperidade de qualquer empreendimento no mercado moderno. O monitoramento ambiental e a construção de cenários estratégicos como alavancas de vantagem competitiva. Quando olhamos para a história dos negócios, percebemos com muita clareza que nenhuma organização opera como uma ilha isolada. Toda empresa, seja uma pequena iniciativa local ou uma grande corporação multinacional, está imersa em um ecossistema vivo, dinâmico, pulsante e, acima de tudo, imprevisível. Compreender esse ecossistema não é um mero exercício burocrático de planejamento, mas sim a base fundamental sobre a qual todas as decisões estratégicas de liderança devem se apoiar. Ao longo do nosso encontro, vamos entender em detalhes como a pesquisa de mercado atua como um verdadeiro radar para a gestão, mapeando sinais fracos e fortes no horizonte, permitindo que a liderança saia de uma postura passiva e puramente reativa para assumir uma posição proativa. Veremos como estruturar métodos dedutivos e indutivos, como aplicar ferramentas consagradas como o método Delphi e a análise das forças e fraquezas, e como traduzir todas essas informações em planos de ação práticos para cenários possíveis, desejáveis e realizáveis. Para iniciarmos a nossa reflexão, precisamos conceituar com clareza o que chamamos de ambiente de marketing ou ambiente organizacional. Conforme nos ensinam grandes teóricos da administração, como Henry Mintzberg, esse ambiente é composto por forças de diferentes naturezas que operam em camadas distintas ao redor da organização. Nós podemos dividir esse ambiente em duas grandes esferas, o macroambiente e o microambiente. O macroambiente é formado pelo conjunto de forças amplas, estruturais e externas que afetam a organização de maneira indireta e que estão completamente fora do controle imediato dos gestores. Pense no macroambiente como o clima geral do oceano em que o seu barco navega. Você não pode controlar as correntes marítimas, nem a direção dos ventos, nem as tempestades, mas você precisa conhecê-las profundamente para ajustar as velas e traçar a melhor rota. Entre os fatores do macroambiente, encontramos em primeiro lugar o setor econômico. Ele engloba variáveis cruciais como as taxas de juros, os níveis de inflação, o poder de compra da população, o crescimento do produto interno bruto, as oscilações cambiais e o nível geral de emprego. Uma variação na taxa de juros básica da economia, por exemplo, afeta imediatamente o custo do crédito bancário, o que, por sua vez, altera o apetite do consumidor por financiamentos de longo prazo e redefine os investimentos das indústrias. Além do setor econômico, temos o setor sociocultural, que contempla os valores, as crenças, os estilos de vida, as transformações demográficas e as mudanças de comportamento da sociedade. A crescente preocupação com a sustentabilidade ambiental, a busca por uma alimentação mais saudável e o envelhecimento populacional em diversas regiões do mundo são transformações socioculturais profundas que destroem modelos de negócios tradicionais ao mesmo tempo em que abrem oceanos de novas oportunidades para quem estiver atento. Temos também o setor tecnológico, que hoje se move em uma velocidade sem precedentes. O surgimento da inteligência artificial generativa, a automação de processos, a digitalização dos canais de atendimento e as novas plataformas de comunicação redefinem completamente as barreiras de entrada de diversos setores. Uma empresa que ignora essas mudanças corre o risco de ver sua proposta de valor se tornar obsoleta em poucos meses. Completando o macroambiente, destacam-se o setor legal e o setor regulatório, as decisões políticas, as mudanças nas leis tributárias, os novos códigos de defesa do consumidor, as normas trabalhistas e as regulamentações sanitárias ou setoriais impõem restrições e criam diretrizes obrigatórias para a operação diária das instituições. Agora, quando nos aproximamos da empresa, entramos na esfera do microambiente. O microambiente é composto por atores e elementos que têm uma relação muito mais direta, cotidiana e imediata com a organização. Aqui nós encontramos os clientes, os fornecedores, os concorrentes diretos e indiretos, as instituições financeiras, os sindicatos e os órgãos da comunidade local.
Diferente do macroambiente, onde a capacidade de influência da empresa é praticamente nula, no microambiente existe uma dinâmica de interação contínua. As decisões tomadas pelos concorrentes, como uma redução agressiva de preços ou o lançamento de um produto inovador, afetam sua empresa imediatamente. Da mesma forma, o poder de barganha dos seus fornecedores de insumos ou a mudança nas exigências dos seus clientes impactam diretamente a sua rentabilidade no curto prazo. Dentro do microambiente, precisamos olhar também para os fatores internos da organização, que são as variáveis plenamente controláveis pela gestão. Estamos falando dos setores de recursos humanos, da capacidade técnica da equipe, da estrutura financeira e contábil, dos processos produtivos, do marketing interno e da cultura organizacional. Uma organização verdadeiramente estratégica é aquela que consegue alinhar seus recursos internos para responder de forma eficaz às ameaças e oportunidades que surgem no ambiente externo. É exatamente nesse ponto que a pesquisa de mercado se consolida como a ferramenta mais nobre e indispensável de monitoramento ambiental. Em um cenário de incertezas crescentes, a pesquisa de mercado atua como o sistema nervoso da empresa. Ela coleta estímulos, dados e sinais dispersos no ambiente, processa essas informações e as transforma em conhecimento acionável para subsidiar os gestores na tomada de decisão estratégica. Como nos ensina a literatura clássica de marketing, especialmente o professor Naresh Malhotra, a pesquisa de marketing consiste na identificação, coleta, análise e disseminação sistemática e objetiva de informações, com a finalidade de melhorar as decisões relacionadas à identificação e solução de problemas e oportunidades. Por meio dela, a gestão compreende com clareza quem é o seu público consumidor, quais são seus padrões de compra, suas dores reais, suas motivações inconscientes e suas expectativas não atendidas. Além de mapear o cliente, a pesquisa permite dissecar as estratégias da concorrência, avaliar a solidez da cadeia de fornecedores, entender os custos de distribuição e mensurar o tamanho real do mercado. Quando o gestor tem em mãos dados concretos, o empirismo e as suposições subjetivas dão lugar a diagnósticos precisos e estratégias robustas. Para realizar esse monitoramento de forma contínua e eficiente, a empresa precisa estruturar e recorrer a diversas fontes de informação. A professora Rosemary Barbosa categoriza as fontes de informação em 3 grandes grupos: fontes pessoais, fontes documentais e fontes eletrônicas, que por sua vez podem ter origens internas ou externas. As fontes pessoais internas são aquelas que vêm diretamente das pessoas que compõem a organização. Estamos falando das percepções dos empresários e acionistas no nível estratégico, das visões dos diretores e gerentes no nível tático e dos relatos valiosíssimos dos colaboradores do nível operacional. Muitas vezes, o atendente do balcão, o vendedor de campo ou o operador de suporte ao cliente detém percepções fundamentais sobre as insatisfações do consumidor que jamais chegam aos relatórios da diretoria executiva se não houver um canal formal de escuta. Já as fontes pessoais externas envolvem a conversa e a coleta de dados diretamente com clientes, fornecedores de insumos, parceiros comerciais, consultores de mercado e concorrentes. Conversar com a cadeia de valor permite identificar gargalos logísticos ou alterações na oferta de matérias-primas muito antes que eles se tornem uma crise generalizada. O segundo grupo é composto pelas fontes documentais. Internamente, encontramos as atas de reuniões da diretoria, memorandos internos, relatórios de vendas históricas, registros de pós-venda, relatórios de auditoria e projetos desenvolvidos por setores diversos. Externamente, as fontes documentais incluem publicações governamentais oficiais, relatórios de agências de regulação setorial, balanços patrimoniais públicos de concorrentes, artigos científicos, teses acadêmicas e relatórios setoriais consolidados por associações comerciais e industriais. O terceiro grupo reúne as fontes eletrônicas,
hoje dominantes em volume e velocidade. No plano interno, temos a intranet da organização, as bases de dados estruturadas em sistemas integrados de gestão, registros de relacionamento com o cliente e boletins informativos. No plano externo, destacam-se os grandes portais de notícias econômicas, sites de busca, monitoramento de redes sociais, plataformas de inteligência de mercado e os canais de comunicação digital dos concorrentes diretos. Se você está acompanhando a nossa reflexão e percebe como a estruturação do ambiente organizacional e a coleta inteligente de dados são vitais para o crescimento sustentável de qualquer negócio, eu peço que você deixe a sua curtida aqui no vídeo e se inscreva no canal. O seu apoio é fundamental para que continuemos produzindo conteúdos aprofundados, técnicos e aplicados como este. Com todas essas informações coletadas pelas mais diversas fontes, surge o desafio prático da gestão. Como organizar, cruzar e interpretar esses dados para que eles façam sentido estratégico? Uma das ferramentas clássicas mais poderosas para essa síntese é a matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Amplamente conhecida no ambiente corporativo pela sigla em inglês matriz SWOT. A matriz de análise ambiental é dividida em 4 quadrantes fundamentais, integrando harmonicamente as variáveis controláveis internas com as variáveis incontroláveis externas. Nos 2 primeiros quadrantes internos, a organização avalia suas forças e suas fraquezas. As forças representam os atributos positivos, as competências essenciais e as vantagens competitivas controláveis que a empresa possui em relação aos seus concorrentes. Exemplos claros incluem uma equipe altamente qualificada, processos logísticos eficientes, tecnologia patenteada proprietária ou uma marca com alto valor percebido e reputação sólida no mercado. As fraquezas, por sua vez, são as vulnerabilidades e desvantagens internas que prejudicam a eficiência da organização ou a deixam exposta perante os concorrentes. Custos operacionais elevados, canais de distribuição obsoletos, atendimento ao cliente lento, falta de capital de giro ou preços pouco competitivos são fraquezas internas que a liderança tem o poder e a obrigação de corrigir e transformar. Nos outros 2 quadrantes, a matriz mapeia o ambiente externo incontrolável por meio das oportunidades e das ameaças. As oportunidades são situações, tendências, brechas mercadológicas ou mudanças no macroambiente que a empresa pode aproveitar para expandir seus negócios, lançar novas soluções ou conquistar novos mercados. Um período prolongado de estabilidade econômica, a abertura de linhas de crédito subsidiadas para o setor produtivo ou uma nova demanda sociocultural por sustentabilidade são oportunidades externas claras. Por outro lado, as ameaças são fatores externos incontroláveis que colocam em risco o desempenho, a margem de lucro ou até mesmo a sobrevivência da organização. A entrada agressiva de uma empresa estrangeira com preços subsidiados, uma crise cambial severa que encarece insumos importados, recessão econômica ou novas restrições tributárias representam ameaças ambientais reais que exigem planos de contingência preventivos. Ao cruzar esses 4 quadrantes, a empresa não apenas diagnostica seu estado atual, mas cria a base necessária para categorizar suas pesquisas de mercado. A metodologia científica divide as pesquisas mercadológicas em 3 naturezas principais: exploratória, descritiva e causal. A pesquisa exploratória é aplicada nos estágios iniciais de um projeto ou tomada de decisão, quando o gestor busca familiarizar-se com um problema pouco compreendido, levantar hipóteses ou descobrir novos padrões de comportamento. O foco aqui não é a quantificação estatística rígida, mas sim a profundidade dos insights. Sessões de grupos focais com consumidores e entrevistas em profundidade com especialistas são exemplos clássicos de abordagens exploratórias. A pesquisa descritiva busca retratar com precisão as características de determinado mercado, público-alvo ou fenômeno econômico. Ela descreve comportamentos, mensura frequências de compra, dimensiona perfis demográficos e estabelece relações estatísticas entre grupos. Censos populacionais, dados consolidados por órgãos de estatística governamentais
ou questionários estruturados de satisfação aplicados a uma amostra representativa de clientes são exemplos típicos de pesquisa descritiva. Já a pesquisa causal vai um passo além e busca identificar relações diretas de causa e efeito entre variáveis mercadológicas. Por exemplo, ao realizar testes controlados de elasticidade de preço, uma empresa altera o valor de um produto em uma região específica, mantendo as outras variáveis constantes para mensurar exatamente qual é o impacto do preço sobre o volume de vendas. Essas pesquisas utilizam dois tipos de dados: os primários e os secundários. Dados secundários são informações que já foram coletadas, organizadas e publicadas previamente por outras entidades para diferentes propósitos. Relatórios setoriais, dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada são fontes secundárias de altíssimo valor que devem ser consultadas logo no início de qualquer diagnóstico estratégico. Quando os dados secundários não são suficientes para responder às dúvidas específicas do negócio, os pesquisadores partem para a coleta de dados primários, que são dados originais inéditos, coletados em primeira mão especificamente para responder ao problema de pesquisa daquela organização. A partir da coleta e do refinamento contínuo de todos esses dados, as organizações adquirem a capacidade de projetar cenários mercadológicos. A construção de cenários é a disciplina que permite a administradores e profissionais de planejamento prospectar futuros plausíveis em vez de simplesmente apostar em uma previsão linear e estática. O futuro não pode ser previsto com precisão determinística, mas pode ser antecipado em suas múltiplas possibilidades. Como destaca a literatura sobre estratégia empresarial, o planejamento de cenários permite administrar o nível de incerteza do ambiente externo, preparando a empresa para agir com agilidade e solidez, caso qualquer uma das hipóteses se concretize. Para construir esses cenários, existem dois caminhos metodológicos principais de raciocínio: o método indutivo e o método dedutivo. O método dedutivo parte do macro para o micro, ou seja, inicia a análise pela observação do todo, do contexto econômico e ambiental amplo, e, a partir dessas premissas gerais, deduz quais serão os impactos diretos e condicionantes sobre a operação da empresa. Por sua vez, o método indutivo faz o caminho inverso. Ele parte da observação de elementos particulares, microeconômicos e internos de dentro para fora. O analista observa padrões específicos no comportamento de compras locais ou nas limitações de fornecimento e induz hipóteses mais amplas sobre o mercado geral. Ambos os caminhos são complementares e enriquecem a robustez dos cenários futuros. Entre as metodologias estruturadas mais consagradas para a construção de cenários prospectivos complexos, destaca-se o método Delphi, criado originalmente para prever o impacto de eventos futuros de alta complexidade com base na opinião qualificada de peritos. O método Delphi é reconhecido por aumentar significativamente a probabilidade de acerto nos estudos de previsão e por possibilitar a estimativa de parâmetros desconhecidos. O grande diferencial do método Delphi reside no rigor do seu processo, que opera em ciclos sucessivos de questionamentos, garantindo o anonimato absoluto dos especialistas participantes. A escolha do grupo de peritos deve ser cirúrgica, reunindo profissionais com comprovada experiência no setor econômico, acadêmico, tecnológico ou mercadológico que se deseja analisar. O processo funciona da seguinte forma: na primeira rodada, os pesquisadores enviam questionários individuais com perguntas abertas e estruturadas sobre as tendências e riscos do mercado. Os especialistas respondem de maneira independente, sem saber quem são os demais participantes. O anonimato é crucial porque elimina o viés de autoridade, a pressão social e a tendência de seguir a opinião dominante de figuras públicas proeminentes. Os pesquisadores recebem essas respostas, realizam uma minuciosa análise de conteúdo e estatística, compilam os resultados e identificam os pontos de convergência e divergência. Na segunda rodada, um novo questionário é elaborado e reenviado aos especialistas.
agora acompanhado de um relatório sintético contendo o panorama das respostas da rodada anterior. Ao observar como seus pares pensam, cada especialista tem a oportunidade de refletir, calibrar suas estimativas, justificar posicionamentos discordantes ou rever seus argumentos. Esse ciclo de perguntas, respostas, análise e feedback pode se repetir por 2, 3 ou mais rodadas, e só é finalizado quando se atinge um nível satisfatório de consenso ou estabilidade nas respostas. Durante o processo de coleta do método Delphi, ferramentas auxiliares de ideação como o brainstorming, que busca a livre geração do maior número possível de ideias criativas para a solução de problemas, e entrevistas estruturadas baseadas em roteiros padronizados podem ser integradas para refinar as variáveis a serem investigadas. Quando os resultados finais do método Delphi são consolidados, a gestão obtém uma matriz clara de variáveis críticas ponderadas pelo grau de importância e probabilidade. Imagine, por exemplo, que um grupo de especialistas atribua notas de 1 a 5 para diferentes variáveis que impactam um determinado setor industrial, avaliando o preço do produto, a qualidade técnica, os canais de divulgação, a taxa de desemprego, a renda média das famílias e a cotação da moeda estrangeira. Se a cotação do dólar totalizar a maior pontuação acumulada entre todos os avaliadores, ela se torna imediatamente o elemento crítico prioritário para a modelagem estratégica daquele período. A partir desse diagnóstico, a liderança constrói cenários alternativos e elabora planos de ação específicos para cada situação projetada. Na hipótese de um primeiro cenário marcado pela valorização acentuada do dólar frente à moeda nacional, a empresa projeta um encarecimento das matérias-primas importadas. O plano de ação para esse cenário exigirá a busca ativa por fornecedores nacionais substitutos, a redefinição das linhas de produção para produtos com menor conteúdo importado e a expansão agressiva das vendas externas, aproveitando a taxa cambial favorável para aumentar as exportações e gerar receitas em moeda forte. Já na hipótese de um segundo cenário, caracterizado pela desvalorização do dólar, o plano de ação se inverte. A empresa aproveita para aumentar a importação de maquinários de ponta com custos reduzidos, investir na produtividade industrial e reestruturar sua política de estoques para evitar perdas com mercadorias estocadas a preços antigos. Essa capacidade de planejar com antecedência confere à organização uma vantagem competitiva sustentável. A verdadeira inteligência de mercado consiste em ter as respostas operacionais prontas antes que as mudanças ambientais atinjam a empresa em cheio. Na literatura de prospectiva estratégica, como bem definem os estudos de Michel Godet e Philippe Durance, os cenários construídos podem ser classificados em 3 grandes categorias, de acordo com a sua probabilidade de ocorrência: os cenários realizáveis, os cenários desejáveis e os cenários possíveis. Os cenários realizáveis são aqueles que apresentam a maior probabilidade concreta de materialização, levando em consideração as forças estruturais, as tendências históricas consolidadas e as restrições reais do macroambiente. São os cenários que devem nortear o orçamento principal e o planejamento operacional de curto e médio prazos da empresa. Os cenários desejáveis representam as metas ideais, o melhor dos mundos sob a ótica dos objetivos corporativos. No entanto, muitas vezes eles dependem de condições externas altamente improváveis ou de um alinhamento perfeito de variáveis fora do controle da empresa. Eles funcionam como uma bússola de visão de longo prazo e inspiração estratégica, mas não devem ser a base de compromissos operacionais rígidos sem a devida precaução. Por fim, os cenários possíveis abrangem todo o espectro daquilo que pode teoricamente acontecer, mesmo que pareça improvável ou fora dos padrões habituais. Crises globais repentinas, transformações tecnológicas disruptivas ou mudanças geopolíticas abruptas entram nessa categoria. Mapear os cenários possíveis evita a miopia corporativa e garante que a empresa mantenha uma flexibilidade estratégica contínua. Outra dimensão prática e humanizada da pesquisa de mercado na construção de cenários é a elaboração de personas.
A criação de personas consiste em desenhar arquétipos semi-fictícios que representam os clientes ideais com base em dados demográficos reais, histórias de vida, desafios, comportamentos de consumo, valores pessoais e objetivos de carreira. Ao humanizar os segmentos de mercado, a empresa deixa de falar para números abstratos e passa a construir comunicações personalizadas, produtos sob medida e jornadas de atendimento empáticas. Isso permite simular como cada perfil de consumidor reagirá diante dos diferentes cenários econômicos previstos, ajustando mensagens e canais de relacionamento de forma cirúrgica. Ao integrarmos todas essas abordagens, desde a análise estrutural do macroambiente até a profundidade metodológica do método Delphi e a criação de planos de contingência, percebemos que a pesquisa de mercado deixa de ser um custo eventual e se consolida como o mais valioso investimento em inteligência estratégica. Empresas que dominam o monitoramento ambiental não são pegas de surpresa pelas crises. Elas usam as transformações do mercado como oportunidades para crescer, liderar e inovar. Gostaria de agradecer imensamente a companhia e a atenção de cada um de vocês em nossa aula de hoje. Se este conteúdo fez sentido e agregou valor à sua visão estratégica e profissional, não deixe de compartilhar este vídeo com seus colegas, deixar o seu comentário com dúvidas ou sugestões de novos temas e verificar se sua inscrição no canal está ativa para não perder as próximas discussões. Um grande abraço a todos e nos vemos em nossa próxima aula.